Paz do Senhor, irmãos. Vamos lá para mais uma contemplação, uma meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, e para vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. O amor e a liberdade. A liberdade de Deus. Vamos lá. Iniciando a nossa meditação, eu queria propor, né, alguns, alguns, algumas meditações sobre quem é Deus. Nós sabemos de Deus, né? E por que ele age dessa forma, né? Deus é soberano sobre toda a terra e tem controle de toda a história. Deus é tudo. Não pode ser mais do que ele é, porque ele já é tudo, né? Ele é infinitamente tudo. Deus é completo, né? Deus não falta nada para Deus. Deus é perfeito, né? E é a origem de todo o significado da vida. Deus não precisa de nada, né? Deus não necessita de nada. Ele é o Criador, sustentador e provedor de tudo. Aqui eu queria propor uma reflexão, né, sobre, porque muitas vezes, até muitas pessoas crentes, né, que têm fé, né, acabam, né, em um momento ou outro, imaginando Deus como uma força. E uma força, ela não tem vontade, né? Uma força, por exemplo, se Deus é a força do bem, logo ele só poderia fazer o bem. E ele não teria liberdade para não fazê-lo, ou para fazê-lo ao contrário. E é exatamente isso que Deus não é. Deus é livre. Tudo que Deus faz, ele faz porque quer. Não porque ele é impelido a fazer isso, ou forçado a fazer isso, ou não tem opção de não fazer isso. Deus faz porque ele quer, porque ele é livre. Aqui eu queria só abrir um parênteses, que Deus se revela por símbolos, né, por analogias, e como o próprio Jesus fazia, por parábolas, porque o nosso entendimento é limitado. A gente não consegue alcançar realidades, né, transcendentes. Por isso, para que a gente possa entender com a nossa razão limitada, Deus nos fala dentro dos nossos sentidos, né? Dentro do que a gente pode perceber. Então, Deus usa várias analogias. Muitas passagens bíblicas, elas usam desse recurso de analogias para nos fazer enxergar realidades supremas, realidades transcendentes. Gênesis 1, versículo 10, o B, versículo de 26 ao 27 e 31a. Deus, aqui no contexto, está criando,
né, o mundo, né, não existia nada. Deus começa a criar por livre e espontânea vontade. Deus é livre, ele começa a criar. E em determinado momento, Deus começa as passagens bíblicas começam a trazer, né, uma expressão. E Deus viu que era bom. Então aqui, irmãos, eu só queria ressaltar que Deus não está elogiando a sua própria obra, né? Deus, ele viu que aquilo seria bom para... Tá? Então, vamos seguir. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu queria ressaltar, né, essa, né, característica, imagem e semelhança. Quer dizer que Deus vai te fazer igual a Ele? Quer dizer que Deus vai te fazer outro Deus? Não, que tem outra conotação, tá joia? E Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou homem e mulher. Após Deus criar tudo, né, criar o homem, né, a passagem bíblica, o texto bíblico nos traz assim: e Deus contemplou toda a sua obra, ou seja, toda a criação, e Deus viu que tudo era muito bom. Mais uma vez, Deus não está elogiando, né, a sua própria obra aqui. Deus, ele está dizendo que aquilo seria bom para... E para quê? Né? Para que isso seria muito bom? Ou por quê? Por quê? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por que que Deus criou? Porque Deus é amor. Ele criou tudo para alguém, como expressão do seu amor. Vamos seguir? A liberdade do ser humano. Então a gente já viu que Deus é livre. Tudo que Deus fez e faz, ele faz dentro da sua liberdade, a liberdade de Deus, né? E Deus criou tudo, né? E aí eu deixei uma pergunta: por quê? Para quê? Né? A palavra possuir, mas essas duas últimas aqui, usufruir, desfrutar, né? A própria palavra, ela soa e nos traz uma conotação. Usufruir, usar do fruto. Desfrutar, tirar, né, da onde o fruto está e pegar para si, possuir. Desfrutar. A passagem bíblica, o texto bíblico já nos traz essa conotação de que tudo que Deus criou para o homem, como árvores de um jardim, e essas árvores dão fruto, e o homem poderia usufruir, usar desses frutos, ou desfrutar, colher desses frutos. A própria palavra carpe diem, né, colha o dia, né, tem um pouco a ver, tem uma relação com essas duas palavras de usufruir, desfrutar. A joia? Eu acredito que a palavra desfrutar, ela tem origem no texto bíblico, né? Desfrutar significa pegar fruto da árvore.
Existiam várias árvores no jardim. Para quem Deus criou, então? Para o ser humano, para mim, para você. Deus criou tudo para mim, para você. Gênesis 2, versículo 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus deu, uma alma ao ser humano. O ser humano modelou o ser humano, somente corpo, e inspirou-lhe o espírito, a alma. Aqui, só abrindo um parêntese, toda alma é espírito, mas nem todo espírito é alma. A joia, para a gente fazer uma pequena diferença entre espírito e alma. A joia, com essa alma, Deus te deu a inteligência. Inteligência tem origem em dois termos que eu trouxe aqui para você. Intos, dentro, entre, legere, que é leitura. Ou seja, Deus, quando deu a alma ao ser humano, ele deu a capacidade de fazer uma leitura interior de tudo. E, com isso, poder também perceber a bondade de Deus. Outra coisa que esse termo legere dá origem é a palavra eleição. Então, a inteligência é uma capacidade de fazer uma leitura, interpretar e escolher, eleger. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvore, de aspecto agradável e de frutos bons para comer. O que quer dizer aqui de frutos bons para comer? Quer dizer que o ser humano naturalmente desejaria esses frutos. Bem? Só que tem um além. Além desses frutos, Deus colocou também no jardim a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Tudo isso estava disposto ali, Mas Deus, colocando a árvore da vida, que é Ele próprio, vamos dizer assim, é Deus se dando ao ser humano, E a árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore estava ali. E outra coisa, Deus não só colocou, mas Ele colocou no meio do jardim. Deu-lhes este preceito: podeis comer de todo o fruto de todas as árvores do jardim, mas não comais do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, morrerás indubitavelmente. Olha só. Só queria trazer aqui para uma reflexão. A árvore estava ali. Era impossível para o homem comer da árvore? Não. Deus deu o preceito: não coma, porque se vocês comerem dessa árvore,
vocês trarão a morte para si. Ou seja, o mal. Tá joia? Aí nos vem uma pergunta. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Ele não só colocou, mas colocou no meio. A árvore da vida representa Deus habitando, ou seja, a sabedoria de Deus habitando ali, a própria essência de Deus no jardim. Ou seja, o homem poderia ter Deus, e também colocou a árvore da ciência do bem e do mal no jardim e colocou no meio. Aí nos vem a pergunta: se essa árvore atrairia a morte, traria a morte para o homem, por que Deus colocou essa árvore? Por que ele colocou essa árvore? Porque simplesmente ele não colocou todas as outras árvores, a árvore da vida, e não colocou a árvore da ciência do bem e do mal. Aí nos vem uma reflexão. A liberdade, pré-requisito. Aí o Espírito Santo me suscitou esses tópicos, esses títulos, porque a liberdade é um pré-requisito. Ela é pré-requisito para quê? Sem a liberdade, o amor não é possível. E a gente viu lá no início, porque Deus criou o mundo, porque Ele é amor. Logo, se Ele quis te criar a sua imagem e semelhança, Ele também faria você capaz do amor. Se Deus é amor, Ele também te faria capaz do amor. Mas isso não se daria de forma imputada, porque o amor é livre. Teria que ser uma proposta. Então Deus te deu todas as condições de alcançar o amor. Ele criou o mundo, a sua bondade era visível ao ser humano. Deus é amável. Se tem algo que a gente pode dizer que é amável, é digno do nosso amor, é Deus, porque nos deu tudo, e o homem, com a sua alma intelectível, intus legere, ler dentro, poderia legere, escolher amar a Deus também, porque o amor é uma escolha. A gente pode, só para a gente esclarecer melhor isso, sem liberdade o homem não seria capaz de amar. Sem liberdade é impossível amar. Podemos resumir a liberdade em 3. Botei 3 duas vezes aí, desculpa aí, tá bom, gente? 3 escolhas básicas: fazer o bem, fazer o mal ou não fazer nada. 3 básicas. É claro que diante de várias situações, e a gente escolhe em todo momento, a gente está escolhendo. Se você está aqui agora me ouvindo, é porque você escolheu. Se você sair daqui agora, é porque você escolheu. Mas a gente pode resumir todas as escolhas, basicamente em 3. E todas as outras desmembramentos dessa. Tá joia? Fazer o bem. Posso fazer o bem, eu posso escolher fazer o bem. Eu posso escolher fazer o mal.
ou posso escolher não fazer nada. Não fazer nada também é uma escolha. A possibilidade de escolha é o núcleo da liberdade, pois implica a presença de pelo menos duas opções. Aqui vem a resposta. Se Deus não coloca a árvore do bem e do mal, isso representava o quê? O que é a árvore do bem e do mal? Não significa saber o que é bem e o que é mal. Significa poder fazer tanto bem quanto mal. A árvore do bem e do mal representa isso, a liberdade de tanto fazer o bem quanto fazer o mal. E se você não tem essa opção, você não é capaz do amor. Se você só tem a opção de fazer o bem, logo só vai sair bem. Você não escolheu livremente aquilo. No princípio, Deus criou o homem e o entregou a seu próprio juízo. Deu-lhe ainda mandamentos e preceitos. Por que Deus deu mandamentos e preceitos? E por que Deus criou o mundo? Ele criou o mundo porque Ele quer uma multidão de súditos. Eles sejam obedientes? Não. Ele deixou os preceitos como: olha, eu criei tudo por amor. Eu quero que vocês sejam capazes do amor também. Mas não escolham o mal, porque o mal atrai a morte. Se vocês escolherem o mal, morrerão. Então Deus deu o preceito também por amor. Além de criar o mundo, deu o preceito. Vamos dizer, a gente pode imaginar assim: Deus pegou, colocou todas as árvores lá do jardim e tal, e não avisou que determinada árvore, que significa, quando o homem escolhesse algo que não fosse o bem, atrairia a morte. Essa árvore do bem e do mal quer dizer que o homem pode, então, é livre tanto para escolher o bem quanto o mal. É a liberdade. Se tem uma passagem bíblica que ressalta quando Deus deu a liberdade ao ser humano, é essa. Deus colocou a árvore do bem e do mal. Aí aquela pergunta lá atrás: que sacana, né? Por que Deus colocou essa árvore ali? Podia não ter colocado. Ele colocou justamente porque Ele queria te fazer a sua imagem e semelhança, capaz do amor. O valor do amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Primeira João, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado. Ele nos amou desde o princípio do mundo, quando Ele criou o mundo para nós. Mas nos últimos tempos, enviou o seu Filho para expiar os nossos pecados. Por quê? Porque o homem escolheu errado. Caríssimos, se Deus assim amou, também nós devemos amar uns aos outros. Irmãos, Deus mesmo, Ele nos deixou isso. Ele disse,
Porque Deus é completo. É claro que nós amamos a Deus, mas Deus não precisa do nosso amor. Né? Nós amamos a Deus por gratidão, mas o nosso amor não torna, né? Os nossos atos de amor não tornam Deus mais do que Ele é. Ele já é, né? Por isso que até a palavra Javé, Ele já é, né? Ele já está. Essa palavra Javé né, tem uma conotação muito mais profunda, não só de Ele é, mas também de Ele está. Tá? Se Deus assim amou o mundo, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós, seu amor em nós é perfeito. Primeira Coríntios 13, versículo 1 e 3. Isso é uma passagem que você pode ler inúmeras vezes e contemplar inúmeras vezes. Eu venho aqui, né, só tentar suscitar um pouco da tua meditação sobre esses temas, sobre essas passagens, mas é o Espírito Santo que vai realizar a obra no teu coração, né? E essa palavra vai continuar ecoando no teu coração graças ao Espírito Santo. Eu sou um servo inútil, né? Eu só faço aquilo, né, que é a minha obrigação e às vezes fico muito aquém disso. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que eu tivesse todos os dons humanos e também os carismas, se não tiver amor, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, mesmo que eu tivesse a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não sou nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. Aí eu volto lá atrás. Se você não tem liberdade, né, para fazê-lo ou não fazê-lo, não tem valor. Se você foi obrigado a fazer, se Deus te criasse como um robô que só fizesse o que ele quisesse, só fizesse a sua vontade, você não seria capaz do amor e os seus atos não valeriam nada. Aqui uma pequena reflexão, e toda vez que você, de repente, no seu convívio familiar, com as pessoas do seu trabalho, né, na sua relação, com a sociedade, com o próximo, você quer saber se você está sendo pautado pelo amor ou não, leia essa passagem. Leia essa passagem, lembrando sempre que tudo isso aqui que está dizendo sobre o amor é livre, é um ato livre, é escolha. Tá joia? 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não tem inveja. O amor não é orgulhoso. O amor não é arrogante, nem escandaloso. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita. Não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos lá, gente. Analisar ponto a ponto. Você está sendo paciente? Você não está sendo paciente? Você não está agindo com amor. Te faltando amor.
O amor é bondoso. Se você não está sendo, ou seja, se você não está tendo um ímpeto de bondade, de fazer coisas boas para as pessoas, está te faltando amor. Não tem inveja. Se você está sendo invejoso, se você não olha de repente o sucesso do teu irmão com alegria, está te faltando amor. O amor não é orgulhoso. Se o que está pautando as tuas ações é o orgulho, está te faltando amor. O amor não é arrogante, não é escandaloso. Quando fala escandaloso aqui, quer dizer que o amor ele não faz o outro tropeçar. O amor não busca seus próprios interesses. Se eu estou buscando o meu próprio interesse, está me faltando amor. Se o que está pautando as minhas ações é o orgulho, a vanglória, está me faltando amor. O amor não se alegra com a injustiça. Tudo isso, eu acho que não é difícil para a gente enxergar injustiça nos dias de hoje. Se você vê isso com tranquilidade, está te faltando amor. Está me faltando amor. Eu olho toda a injustiça que está acontecendo hoje no Brasil, está me faltando amor. O amor o amor se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E tudo isso é ato de liberdade, escolha. O amor tudo desculpa. Mas eu tenho um rancorzinho aqui no meu coração. Não, é mágoa. Mágoa é uma coisa. Eu queria só abrir um parênteses aqui. Perdão não é esquecer. Perdão é escolher não desejar o mal do outro. Porque tem muita gente que fala assim, eu perdoei, mas aqui se faz, aqui se paga. No coração deseja o mal. E você pode ter uma mágoa de alguma coisa que alguma pessoa te fez, mas você não deseja o mal para ela, você não quer cobrar ela pelo que ela te fez. Isso é perdão. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Ou seja, nós estamos aqui para, entre aspas, aprender o amor. Nós somos inacabados. Enquanto nós caminharmos na terra, um quê de amor vai nos faltar. Mas quando vier o perfeito, quando vier o amor, o imperfeito desaparecerá. Quando Jesus amar em você, quando Jesus for tudo em você, o imperfeito desaparecerá. Quando isso vai acontecer? Provavelmente não aqui. Aqui a gente vai ser sempre caminhada, vai ser sempre busca. Nós seremos sempre inacabados, mas buscando o amor, buscando o amor. E o amor é dinâmico. O amor não é uma coisa que se alcança e nunca mais se perde. O amor na tua vida pode diminuir, o amor pode aumentar, porque é caminhada. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vivemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte,
mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e o amor. As três, porém, a maior delas é o amor. Por quê, irmão? Pensa só. O que é a fé? A fé, né, é a esperança nas coisas que não se veem. Quando o amor chegar, ou seja, quando você passar dessa vida para a próxima, você vai enxergar face a face. Você já chegou, né? Então você não vai precisar de fé nem de esperança, porque você vai ver face a face, como diz aqui o texto. Só que o amor não passará. O amor é eterno, o amor é Deus, o amor é o que você vai viver por toda a eternidade. Eu queria propor aqui uma dinâmica. Tem um número 1 aí do lado direito da tua tela. Quanto vale esse número 1? 1. Quanto você tem aí agora? Agora você tem 0. Você tinha mais, né? Você tinha 1. Agora você tem 0. Então vamos acrescentar aqui. Quanto que você tem aqui agora? Vamos acrescentar? Quanto que você tem aí agora? Vamos acrescentar? Opa! Agora eu já tenho alguma coisa. Se eu pegar esse algo que eu tenho e passar para frente do 0, olha só o que acontece. Opa! Aquilo que eu tinha que não valia nada, agora já vale alguma coisa. Opa, tá melhorando. Assim é Deus na nossa vida. Quando nós colocamos Deus na nossa vida, a gente começa a ter coisa valorosa. Porque o amor vale muito. O amor é o que dá valor às coisas. Se você faz com amor e livremente, né, as coisas têm valor. Se não tem amor, não tem valor. Tá joia? E aqui eu queria deixar mais uma vez, ressaltar. Deus é livre. Toda a bondade que você recebe das mãos de Deus, você recebe porque Ele quer, não porque Ele é uma força. Você recebe toda essa bondade porque Deus é amor. E Ele, querendo ser, querendo te fazer a sua imagem e semelhança, Ele te deu a liberdade. Essa liberdade que tanto pode te trazer a morte, como te trazer a vida e te fazer a imagem e semelhança de Deus. Por isso, exerça bem a sua liberdade. Honre. O novo mandamento de sempre. João 13, versículos de 34 a 35. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto,
todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha, meu irmão, quando Jesus voltar, está lá até no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25. Quando ele voltar, ele já disse o que vai acontecer. Quando ele voltar, sabe como que Jesus vai reconhecer os seus discípulos? Pelo amor. E se você olhar um pouquinho para a cruz, você vai perceber que a cruz é o ato supremo de amor, aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quando Jesus voltar, ele vai querer sentir cheiro de amor, cheiro de cruz em você. Todas as vezes, porque amar não é fácil. Muitas das vezes, amar não é fácil. Vai dizer que é fácil você levantar às 3 horas da manhã porque a tua filha chorou. Amar não é fácil. E aí eu posso amar quando alguém só faz coisas boas pra gente, é fácil. Agora, você amar aquele que te maltrata, aí é que tá. E Jesus diz: há um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. É isso que vai valer quando ele voltar. Quando ele retornar. Aqui eu trouxe um pensamento, um fragmento de um texto de Santo Agostinho de Hipona, que diz o seguinte: ama e fazes o que quiseres. Se calares, cala por amor. Se falares, fala por amor. Se corrigires, corriges por amor. Se perdoares, perdoa por amor. Tem no fundo do teu coração a raiz do amor. Dessa raiz não pode sair senão o bem. E aqui eu trouxe um pensamento. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: mas liberdade é fazer o que eu quero. Não. Liberdade é poder escolher em que se aprisiona. Liberdade é poder escolher em que se aprisionar. Então, irmãos, se aprisiona nesse mandamento aqui, ó. Amai-vos uns aos outros. É um mandamento que, no texto, é para ressaltar, dou-vos um novo mandamento, mas é porque Jesus está trazendo de volta e fala assim: vocês não entenderam nada ainda. Desde o início é isso aqui. Amai-vos uns aos outros. A lei sempre foi essa. Porque Deus não muda. Mas aqui ele está trazendo assim para dizer: olha, esse aqui é o meu mandamento. Então eu termino aqui com uma passagem de Santa Teresinha. Santa Teresinha, que vivia dentro do Carmelo, que desejava viver todas as vocações. Um belo dia ela entendeu: a minha vocação é o amor. Que se nós, se a liberdade é poder escolher em que se aprisionar, que as nossas cadeias sejam cadeias de amor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.